João capítulo 17 diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Amém? 5 versículos aí para a gente. Glória a Deus por essa mensagem, essa palavra. Vamos orar? Senhor Deus, aqui está a sua palavra, Pai. Aqui está, ó Pai, algo tão maravilhoso, a oração sacerdotal de Jesus, e nós queremos aprender de Ti hoje, ó Pai. Nós queremos que o nosso entendimento seja iluminado e o nosso coração aquecido, ó Pai, para que a gente possa responder ao Senhor devidamente, para que nossa vida possa ser transformada, para que nós possamos realmente, ó Pai, andar buscando a Sua glória, Pai. Fala hoje com a gente, ó Pai. Fala hoje ao nosso coração, que nós possamos sair daqui transformados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Olha só, nós estamos aqui diante da oração sacerdotal, capítulo 17 de João é o relato dessa oração. Lembrando que Jesus já se reuniu com seus discípulos para a última ceia. Jesus já deu recomendação para os seus discípulos sobre aquilo que eles devem esperar agora que ele está prestes a ser entregue, prestes a ir à cruz. E não antes ele termina esse momento de discurso diante dos seus discípulos com uma oração. E nós chamamos essa oração de oração sacerdotal, talvez seja esse o título da sua Bíblia aí, a oração que começa com Jesus se consagrando a essa obra que ele vai fazer agora, que é se entregar à cruz. Na metade do capítulo ele vai orar pelos seus discípulos e ele vai finalizar essa oração no final do capítulo 17, orando por todas as pessoas. É uma oração primeiro por si mesmo, uma oração por seus discípulos aqui, e depois por todas aquelas pessoas eleitas em Jesus Cristo. Interessante a gente notar, antes da gente começar a fazer a leitura, a exposição versículo por versículo, a palavra que aparece aqui como glorifiquei, glorificar, glorifiquem, é a palavra doxa, né, que tem o sentido de levar honra, dar honra, reconhecimento, louvor, admiração, palavra que vai ser usada muitas vezes ao longo desse capítulo 17, a palavra glória. É como se, na verdade, a oração que Jesus inicia é para que a glória de Jesus possa ser expressa diante de todo o mundo. É interessante também a gente perceber o termo vida eterna que vai ser tratado aqui, ou seja, a vida que Deus tem preparado para aqueles que recebem a Cristo Jesus pela fé, é a vida de Deus, né? A palavra zoe vai aparecer aqui como vida, enfim, a gente vai ter esses termos diante dos nossos olhos aqui, tá bom, gente? Então, glória de Deus, vida eterna, a gente precisa passar com bastante atenção por essas palavras, sabendo para onde Jesus está querendo direcionar o nosso olhar, o nosso coração. Vamos fazer a leitura, versículo a versículo? João 17, versículo 1 diz assim: Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Interessante, né? Porque após Jesus dizer para os seus discípulos que eles enfrentarão perseguição, ódio, por não se amoldar ao mundo, por pregar a mensagem do Evangelho, por estar associado a Jesus, essa dificuldade que os discípulos enfrentarão o mundo, mas eles vão ter ânimo, eles vão encontrar paz em Jesus Cristo, auxílio na presença do Espírito Santo. Depois de dizer essas coisas, palavras de conforto e de preparação aos seus discípulos, agora Jesus se direciona a falar com o seu Pai,
mostrando aqui a intimidade que Jesus tinha e a importância que o Pai tinha para Jesus. Pai, é chegada a hora. Jesus sabia, ele tinha certeza que o tempo dele havia se concluído. O que ele tinha para fazer, ele fez. E agora a cruz estava cada vez mais próxima do nosso Cristo. Chegou a hora. O tempo determinado, o tempo a qual Deus realmente planejou para que acontecesse, Jesus sabia que a cruz estava próxima. E ele diz, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Como que Deus, o Pai, glorifica o Filho? Como Deus o Pai glorifica o Filho e por que o Filho deseja tanto ser glorificado. Primeiro a gente vai ver que em um aspecto, o Deus o Pai glorificará o Filho, não senão por meio da cruz. A cruz é o caminho para a glória de Jesus. Jesus, esse mesmo verbo que se fez carne, anunciado no Evangelho de João. O Jesus que andou sobre as águas, Jesus que realizou milagres, Jesus que falava às multidões, recebe agora a glória do Pai, não sem por meio de passar pela cruz. A cruz é o caminho para que Jesus possa ser glorificado. A morte, a humilhação, a condenação. Jesus passará por esse caminho difícil, por esse obstáculo, digamos assim, esse inimigo tão terrível, mas Jesus não foge da cruz, pelo contrário, abraça a cruz como uma forma de ser glorificado pelo seu Pai. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Pai, que Jesus encontre a glória e seja glorificado passando pela morte. E aí ele diz, para que o Filho glorifique a ti. Ou seja, por meio da morte e ressurreição de Jesus, é também o meio a qual Deus o Pai é glorificado, a qual Jesus dá testemunho da bondade e dos planos soberanos do seu Pai. A glória de Jesus revela também a glória do Pai. A intimidade e a ligação Pai e Filho aqui sempre vão estar presentes diante dos nossos olhos nessa oração. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, um reflexo de Daniel capítulo 7, quando o Filho do Homem recebe autoridade para governar entre as nações. Jesus está trazendo isso à memória dos seus discípulos, de que ele, Jesus, recebeu autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe destes. Interessante isso, Porque Jesus é esse que tem autoridade sobre toda a humanidade. Jesus, de fato, é o Filho do Homem. Ele tem autoridade sobre todo o mundo. É o Rei que governa sobre nós. É o Rei anunciado, é o Messias. É aquele que é da descendência de Davi, a qual o seu reino nunca terá fim. Jesus, ele é esse rei, e o Pai planejou isso. O Pai, na história da salvação, anuncia desde o início, desde o princípio, a necessidade da humanidade de um rei. E quem é esse rei? Esse rei é Jesus. Esse rei não é Saul, esse rei não é Davi, esse rei não é Salomão, esse rei não é César. Esse rei não é Nabucodonosor, não. Esses reis são passageiros, transitórios, humanos, pecadores, mas o rei que a humanidade precisa é Jesus. Nós precisamos que alguém nos governe, nós precisamos que alguém governe o nosso coração, nós precisamos servir a um rei que seja incorruptível. Quem é esse rei? Quem é esse soberano? Quem é esse que tem toda a autoridade, todo o poder, a qual merece louvor, honra e glória? Poder e autoridade concedida pelo próprio Pai. Quem é esse? Jesus. E Jesus tem uma obra muito específica, que é a de conceder vida eterna. O termo é a palavra zoe, Zoe ainos, que significa vida sem fim. Vida que não acaba. A vida eterna, pense nisso, porque a gente pensa vida eterna, o céu, aquele lugar onde todas as pessoas de branco, cantando ali como um grande coral, mas imagine uma vida sem fim, imagine a beleza de uma vida sem fim, sem choro, sem pecado, sem lamento, sem tristeza, sem tragédia, sem violência. Imagine uma vida eterna dada pelo próprio Deus, dada pelo próprio Jesus. É isso que é a nossa recompensa, é isso que nós estamos recebendo de Jesus.
Na autoridade de Jesus, Ele está dando graciosamente a nós uma vida sem fim, uma vida plena e uma vida eterna, para que nós possamos estar intimamente ligados a Deus o Pai, eternamente em alegria e gozo eterno. Olha só, a autoridade do Filho é a autoridade que Ele concede a vida eterna a todos o que lhe destes. Olha essa palavra que aparece aí na sua Bíblia. A todos os que lhe deste. Ou seja, o Pai está dando pessoas a Jesus. Essa mensagem de João capítulo 10, João capítulo 5, João capítulo 6, as Escrituras inteiras estão apontando para Deus, o Pai, está preparando um povo para si mesmo. Ele está separando pessoas de todos os povos, línguas e nações. E na separação de todos os povos, línguas e nações, Ele está ajuntando essas pessoas e como se estivesse presenteando o Filho, dando essas pessoas a Jesus. A quem Jesus dá vida? Gente, olha para o texto que está aí diante de você. A quem Jesus concede a vida eterna? A todos os que lhe deste, a todos aqueles que o Pai deu ao Filho, a esses o Filho concede vida eterna, porque Ele tem autoridade para isso. É tão maravilhoso saber que nós estamos aqui essa manhã, não porque o acaso nos trouxe aqui, não porque simplesmente a sorte foi guiando o nosso caminho, não. Nós cremos nos planos soberanos de Deus, que trabalhou especificamente para ganhar os nossos corações. A mensagem um dia chegou tão objetivamente e tão concreta para nós, que nós a abraçamos, mas nós temos a consciência de que quem planejou essa atração a Cristo não fomos nós, não foi intentos do nosso coração. Não foi o nosso próprio coração que falou, irei buscar a Cristo, hoje eu me arrependerei do meu pecado. Não, nós sabemos que essa ação de Deus, por meio do seu Espírito Santo, vai convencendo a gente dos planos de Deus. Nós vamos sendo convencidos que de fato Deus nos deseja e Deus tem nos separado para essa vida eterna. E ao chegarmos diante de Jesus, nós podemos ter a certeza de que Ele nos concede essa vida, porque nós fazemos parte desse plano de Deus. Os nossos planos, os nossos propósitos, eles fazem parte dos planos e os propósitos de Deus. Nós temos essa convicção de que Deus nos chamou, de que Deus nos escolheu, de que Deus nos tirou do mundo, de que Deus nos deu um novo coração. Essa é a vida eterna. E a vida eterna, versículo 3, olha só que coisa interessante. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Uai, que vida eterna é essa? A vida eterna é que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna não se encontra em qualquer lugar. Nós cremos que a vida eterna não é algo que se encontra em qualquer religião, em qualquer plano político ou filosófico. A vida eterna não está lá. Todas as religiões não levam a Deus, nós não cremos nisso. Não se enganem, meu irmão. Não se engane, no mundo nós temos muitas religiões, muitas pessoas que falam de amor, muitas pessoas que falam de Deus, que fantasiam Deus para si, mas nós cremos que a vida eterna é que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, o único Deus que de fato é. Quando Paulo prega aos Coríntios, ele diz, a cidade de Coríntios, ele diz que aqueles deuses, Atenas, né? Quando ele prega, ele está em Atenas pregando o Evangelho, ele olha para as imagens, ele olha para os ídolos e ele fica perplexo com tanta idolatria naquela cidade, com tanta gente buscando Deus verdadeiro, olha só, buscando Deus verdadeiro e errando o alvo e mirando no ídolo. Você percebe isso? Atos capítulo 17 diz sobre quando Paulo chega em Atenas e ele se depara com um povo idólatra, um povo que adorava imagens, esculturas, um panteão de deuses. Essa é a verdade. O Paulo não destaca assim, olha a pureza do coração deles, pelo menos é sincero.
Nós, às vezes, olhamos para as pessoas que buscam religião com essa coisa florida no nosso coração. Pelo menos a pessoa é sincera, né? Pelo menos ela está buscando a Deus, não é? Errado. É uma pessoa que está sendo enganada, uma pessoa que está em engano, porque nós cremos que há somente um Deus, único e verdadeiro. Nele e a partir dele procede a verdade do Evangelho, que existe apenas um Deus, Ele é Criador dos céus e da terra. Existe apenas um Deus, e é Ele que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Nós não acreditamos que os deuses tiveram uma relação nos céus e aquilo que caiu dessa relação caiu na terra e brotou e virou gente. Nós não cremos nisso. Nós não cremos que ser humano, a criação, as árvores, as estações são frutos do acaso. Guerras entre deuses, nós não acreditamos nisso. Isso para nós são mitos, palavras, invenções humanas. Nós cremos que há somente um Deus. E esse Deus eterno e verdadeiro deseja ser conhecido. Pense nisso, que extraordinário. Se você olha para o universo, e existem 200 trilhões de estrelas, talvez até mais, o número é difícil de calcular, de que nós olhamos para toda essa coisa criada, distante de nós. O homem fica olhando para as estrelas e vendo se há alguma coisa lá, há uma vida lá, a vida inteligente fora daqui. Olhando para longe não percebem a criação de Deus. Olhando para longe não conseguem, olhando para a beleza que é a criação, não conseguem perceber que toda essa criação tem um objetivo: trazer os nossos olhos e a nossa consciência para a realidade de que existe um Deus. Paulo, quando vai dizer aos Romanos, capítulo 1, que o fato de que as coisas criadas dão testemunho que existe um Deus e os seres humanos são, por isso, indesculpáveis por não reconhecer esse Deus, por não dar glória e graça a esse Deus, Paulo está querendo dizer o seguinte: olha só, toda a criação tem um objetivo claro para nós. Elas servem como testemunha de que existe um Deus. Amém, gente? Existe um Deus. E a pergunta para nós é: o fato de existir um Deus e nós não reconhecermos que a criação é a obra das mãos desse Deus, já nos torna indesculpáveis. Esse já é um ponto muito importante em Romanos. A questão toda é o seguinte: se existe um Deus e nós fomos atraídos para esse Deus em Cristo Jesus, a pergunta é: qual é a vontade desse Deus? Qual é a vontade desse Deus para nós? Se esse Deus não é simplesmente um Deus que cria o universo, dá corda e some, como se dissesse, agora eu criei, agora é com vocês, mas se esse Deus não é um Deus distante, mas um Deus relacional, um Deus que deseja ser conhecido, que chama um homem de uma terra distante, Abraão, Isaac, Jacó, um Deus que envia a sua palavra no Monte Sinai para Moisés, um Deus que está o tempo todo tentando se comunicar, criar um povo. Se esse Deus que deseja ser conhecido é tão pessoal e tão relacional, então por que nós desprezamos a ideia de preciso conhecer esse Deus? Por que muitos de nós não nos engajamos com o conhecimento desse Deus? Já que o conhecimento desse Deus e de Cristo Jesus podem nos trazer o quê? Vida eterna. Vida eterna. Se no conhecimento desse Deus e de Cristo Jesus, nós podemos encontrar o quê? A vida que não tem fim. A vida plena. Todas as religiões levam a Deus? Todas as verdades levam a Deus? Não. Apenas uma verdade. A verdade de que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus. De que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, tem um plano para essa humanidade. De que Pai, Filho e Espírito Santo não são distantes da sua criação, mas próximos e o tempo todo insistem em comunicar aos pecadores que eles se arrependam, que eles se unam a essa divindade, a essa trindade. Nesse plano que a gente chama de salvação, na história da redenção. E o que nós devemos fazer?
Nós devemos crer. Mas como crer se nós não conhecemos? Como nós vamos crer em um Deus a qual nós não conhecemos? Um Deus a qual nós não desejamos conhecer as suas obras, os seus intentos, o seu coração. Nós olhamos para a Bíblia como se fosse um livro de história, um gibi da Turma da Mônica, mas nós devemos olhar para a Bíblia como a história de como Deus está revelando a nós os seus planos maravilhosos e eternos. De como Deus é bom. De como Deus é bom. Ele simplesmente podia ter acabado com essa humanidade quando as coisas começaram a dar errado lá no Éden, não é isso? Mas antes das coisas darem errado no Éden, Deus já havia preparado um plano maravilhoso para que, antes da morte entrar no mundo, Deus já havia preparado vida eterna para nós, aqueles que creem em Jesus. Amém, gente? Olha só que coisa maravilhosa. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Que possamos conhecer a Deus, não como mais um Deus nesse mundo, não como mais um ídolo a ser adorado, um ídolo qualquer, mas nós estamos falando de um único Deus. E se Deus é único, significa que os outros são falsos, de que nenhum deles merece a nossa adoração, o nosso suor, o nosso amor, o nosso coração. Nenhum desses ídolos que o mundo nos oferece deveria provocar em nós qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo de esperança, porque eles são falsos. Os ídolos não prometem, eles prometem, mas não cumprem o que prometem. Os ídolos, eles exigem de nós cada vez mais e mais. E aí você decide qual ídolo você quer começar a largar primeiro, né? Existe uma série aí, que é uma série que é difícil de assistir, chama Deuses Americanos, acho que é isso, não é isso? Uma série dificílima de assistir, mas a crítica é muito boa. A série conta a história de como os deuses antigos, por exemplo, Zeus, Apolo, todos esses deuses antigos da antiguidade, estão lutando contra os deuses modernos. A mídia, a fama, o dinheiro, e como os deuses antigos precisam se renovar para ganhar o coração dessa nova população, dessa nova humanidade. Então é como se a população esquecesse, ou estivesse esquecendo os deuses antigos, aqueles deuses a qual muitas vezes os apóstolos, o próprio Jesus combateu e enfrentou, mas existem outros novos deuses aí na nossa humanidade, que estão lutando para conquistar o seu coração. E você precisa tomar consciência disso. De que dinheiro, fama, poder, rede social, entretenimento, coisas do nosso mundo, planos políticos, planos filosóficos, identitários, todas essas coisas, todos esses deuses estão lutando para que o seu coração possa ser atraído a eles, e assim então você possa adorá-los dia e noite. Viver e projetar sua vida baseado em culto a esses deuses. Mas olha só, gente, que coisa maravilhosa, nós temos a oportunidade dessa manhã de pensar sobre qual Deus vale a pena ser adorado. Qual Deus realmente vale a pena nós nos curvarmos. De qual Deus realmente vale a pena nós abraçarmos o seu projeto, os seus planos. Nós podemos olhar para Deus nas Escrituras, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e abraçarmos o plano da salvação, da redenção. E crer de fato de que em Cristo Jesus, todas as coisas foram feitas novas, e aquelas que ainda não serão. Certo? De que esse Deus não é um Deus que dá corda nesse universo criado, mas é um Deus que se envolve diretamente para que tudo aconteça de acordo com os seus propósitos, com a sua providência. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós não estamos falando aqui de uma hierarquia, como se Jesus estivesse abaixo do Pai. Não existe hierarquia entre a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são do mesmo tamanho, na mesma integridade e do mesmo valor. Não podemos confundir como a Trindade age, não podemos confundir a economia trinitária, né, com a função de cada um no plano da redenção, como se isso fosse apenas aspectos de
um é maior, o Pai é maior do que o Filho e o Filho é maior do que o Espírito. É Deus, entendeu? Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, coparticipantes da mesma divindade. Amém? Conhecer a Deus Pai implica conhecer o Filho Jesus e ao Espírito Santo também. Mesmo que o Espírito Santo não esteja aparecendo nesses versículos aqui, pelo contexto, nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo estão agindo para que os discípulos possam ser levados à vida eterna. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra. É o que Jesus está dizendo. Eu fiz a sua vontade, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus tinha uma missão. Jesus, ele veio da forma que veio e fez o que tinha que fazer. Tudo isso para que pudesse atrair os nossos olhos e o nosso coração para aquilo que estava prestes a se revelar, para a cruz. Para que diante da cruz nós pudéssemos ter consciência da maldade que nós cometemos quando nós crucificamos o nosso Salvador. Abra sua Bíblia em João, e você pode só voltar alguns versículos, João 4. Queria ler um versículo com você, versículo 34, João 4, 34. Jesus havia se encontrado com uma mulher no poço de Jacó, mulher samaritana. Começou aquela conversa falando de água, terminou aquela conversa falando sobre adoração, sobre Deus desejando atrair pessoas de todos os lugares da terra. Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela fica tão alegre, tão animada, que ela havia se encontrado com o Messias e que as palavras dele eram vida, era água, que ela foi dizer à cidade, ela foi levar essa mensagem à cidade. E os seus discípulos que haviam ido à cidade comprar comida, voltaram e perguntaram a Jesus: Mestre, come, sacia a sua fome em comida. E Jesus responde para eles, João 4, 34, dizendo: Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar as suas obras. Jesus estava tão comprometido, tão envolvido com a missão que o Pai houvera lhe confiado, que ele era como se ele se alimentasse, como se isso desse propósito, e era o que dava propósito para a sua estadia aqui na terra. Quantos de nós precisamos aprender o que é isso? Quando Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Quando a gente olha esse versículo em João 17, 4, nós devemos nos lembrar que Jesus era incansável, insaciável. Jesus tinha mais fome de propósito do que fome de comida. Tinha mais fome de fazer a vontade de Deus do que qualquer outro tipo de fome natural. E a gente precisa aprender o valor que isso tem nas Escrituras. Fome de propósito, fome de fazer a vontade de Deus, desejo por obedecer ao Pai. Eu não sei como que você olha para a sua vida, qual é o sentido da sua vida. É uma pergunta que os filósofos têm feito ao longo desses últimos séculos. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito de você estar aqui? De você trabalhar onde você trabalha, de você ser casado com a pessoa que você é casado, de você ter nascido na família onde você nasceu. Qual é o propósito disso? Qual é o sentido disso? Será que isso tem algum sentido? Tem algum sentido viver? Tem algum sentido trabalhar? Tem algum sentido cantar louvores? Tem algum sentido todas essas coisas? A gente deveria se fazer essas perguntas, porque o ateísmo ou o ceticismo tem dito que não há sentido em nada disso. Que sentido, na verdade, é o seguinte: como não tem eternidade, como não tem vida após morte, nós deveríamos viver para o nosso próprio prazer, de maneira egoísta. Nós deveríamos buscar o quê? Prazer nessa vida. Prazer nessa vida. Independente se isso nos custará alguns amigos, se isso nos custará os nossos filhos, aquelas pessoas queridas, se isso nos custará a nossa família. O ateísmo e o secularismo do nosso tempo diz assim: o que vale é a felicidade. Se você está infeliz no seu casamento, o que você deve fazer? Trocar de casamento. Você tem que experimentar até que você possa encontrar felicidade. Por isso que homens estão largando casamento de 20, 30 anos para se envolver em aventuras. Por quê?
porque alguém lhes convenceu de que aquilo era bom, que isso traria sentido para a vida dele. Uma vida que não mais faz sentido nos velhos padrões. Não é isso? O nosso mundo diz isso. Já que não existe vida, julgamento, Deus, já que Deus não se importa com a nossa vida, então nós devemos procurar os nossos próprios benefícios. Ganhe dinheiro, curta, faça valer a pena, carpe, não é isso que dizem? Mas olha só, Jesus está dizendo que ele encontrou sentido e propósito em glorificar a Deus obedecendo, fazendo e cumprindo toda a obra que foi lhe designada. E isso a gente precisa aprender. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz isso. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo colheremos. Fazer o bem cansa, obedecer a Deus é difícil mesmo, muitas vezes complicado, exige da gente sacrifício, permanecer no casamento, criar filhos, ser um bom cristão, um bom trabalhador, ser uma pessoa honesta, vai lhe custar muitas coisas, vai ser difícil. Vai ser algo que será exigido. Ser um discípulo de Jesus vai exigir de você, meu irmão. Não pense que será fácil de qualquer maneira. Você terá que renunciar a muita coisa, inclusive renunciar a si mesmo. Talvez experimentar até momentos de sofrimento e tristeza. Mas é isso mesmo. Nesse mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é isso? É isso. Entender que glorificar a Deus é realizar a sua obra. Quanto nós usamos a palavra glória a Deus de maneira pejorativa, sem sentido. Quanto nós dizemos glória a Deus, mas o que de fato Deus quer de nós é que nós glorifiquemos a Ele com a nossa vida, encontrando o propósito nele. Porque se a fé cristã está correta, e existe um único Deus, e esse Deus revela os seus propósitos em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo nós podemos esperar novos céus e nova terra, e uma eternidade, e uma vida sem fim, então significa que o que eu faço aqui é importante para essa vida que me espera logo ali. O que eu faço aqui é importante, porque o que eu faço aqui contribui de alguma maneira para aquilo que Deus já está fazendo na terra. O que eu faço aqui já é de alguma maneira uma forma de sinalizar essa glória que eu aponto e direciono para Deus o Pai. E aí sim dizer, no final da sua vida, vivi para a glória de Deus. Criei meus filhos, trabalhei honestamente, fui um bom cristão, servi na minha igreja, fiz o básico, mas fiz para a glória de Deus. Não busquei meus próprios interesses. Busquei em todo o tempo obedecer aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus colocou na minha mão, aquilo que Deus me colocou para cuidar, como mordomo de Deus. Eu fui fiel no pouco. E porque fui fiel no pouco, recebi o muito, recebi o reino de Deus. Está vendo? Jesus estava consciente de que ele havia obedecido e glorificado ao Pai. Como? Realizando as obras que o Pai dera a ele para fazer. Tudo o que Jesus fez porque era desejo e vontade do Pai. Imagine você dizer isso. Tudo o que eu faço é desejo do Pai. Estou com a minha consciência tranquila. Faço porque é o Pai que me deu. É o Pai que tem me dado a oportunidade de servir pessoas, de amar a minha família, de servir na minha igreja, de buscar o bem comum no meu trabalho. Fiz para a glória de Deus. Me dediquei naquilo que recebi do Pai. Me dediquei naquilo que recebi do próprio Pai. Jesus estava consciente disso. É por isso que ele diz, versículo 5, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus está ciente de que ele vive glorificando ao Pai nesse mundo, mas sabendo que aquela glória que ele tinha antes de se tornar carne ainda não é visível diante dos homens. O esplendor, a maravilha daquilo que ele tinha não é visível diante dos homens. E Jesus anseia por receber de novo essa glorificação do Pai, para que o mundo possa agora olhar para Jesus e perceber o que nós fizemos. Primeiro isso. Primeiro o que nós fizemos. Porque nós olhamos para Jesus, como diz Isaías capítulo 53,
e nós desprezamos Ele. Nós olhamos para Ele e não vimos valor nenhum, porque era carne como a gente é. Deus estava entre nós. Deus estava andando entre nós, sentando com pecadores, curando enfermos, realizando milagres, ensinando as multidões, mas a gente achou que era simplesmente um homem. Era o Deus, era aquele que participou da criação, era aquele que sustenta todo o universo por meio da sua palavra. Mas enquanto Ele estava no mundo, nós desprezamos Ele. Os nossos pecados pegaram esse homem, esse Deus, e seguraram Ele na cruz. Por causa dos nossos pecados, esse Deus, que hoje é excelso, glorioso, sentado à destra de Deus o Pai, mas naquele momento, naquela cruz, por causa dos nossos pecados. Isso, gente, mostra só a pecaminosidade do nosso coração, de como nós somos levados pela aparência, de como nós somos cegos, e sem que Deus possa nos ajudar a ver, nós permanecemos nessa escuridão. Jesus está ansioso ou com expectativas de receber de novo a glória a qual Ele deixou para vir resgatar pecadores. Ele deseja isso. Me glorifica. Glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, Deus era Deus, eterno e glorioso, excelsos, não servido por mãos humanas, nada disso. Não precisava de mundo, não precisava criar seres humanos. Deus era quem era e estava satisfeito nisso. Mas Deus cria seres humanos se rebelam desse Deus. E Deus, em vez de simplesmente estalar os dedos e acabar com isso, Ele insiste em amar, insiste em trazer para perto. E custe o que custar, custe a sua vida, custe a cruz. Deus faz tudo o que é necessário para que os seus planos e os seus propósitos sejam realizados. É por causa desse amor de Deus, desse sacrifício de Deus, dessa obra de Deus, é que nós podemos cantar como nós cantamos aqui essa manhã. Cantar gratos, sabendo que Deus nos salvou, atraiu o nosso coração para Ele, nos ofereceu vida eterna. O que eu poderei fazer durante toda a minha vida para agradecer a esse Deus que me deu vida eterna, vida sem fim? Eu posso buscar também viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida que busca louvor, reconhecimento, glória a esse Deus, glorificar a Jesus, viver realmente uma vida que aponta para Jesus e a gratidão nele. Amém, gente? Coisa maravilhosa é pensar nisso. Jesus diante da cruz, a gente vai ver no capítulo 18 os próximos domingos a gente vai pensar sobre isso, né? Essa transição. Jesus vai abraçar uma cruz, que era a nossa cruz. Jesus vai se propor um caminho, que é um caminho que eu e você não teríamos competência para terminá-lo, mas Jesus nos substitui. Jesus assume o nosso lugar e recebe a cruz com graça, sem murmuração, sabendo que era necessário todo o sofrimento, todo o sangue derramado, cada um dos castigos era necessário para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida eterna. Que essa mensagem alegre seu coração numa segunda-feira de manhã, no dia da provação, no dia que as coisas não estiverem bem, que o mundo estiver hostil, no dia da morte, no dia da doença, no dia da angústia, que você tenha certeza de que Jesus foi à cruz para te garantir vida eterna, de que Jesus tem concedido vida eterna a pessoas de todos os povos, línguas e nações. Quando essas pessoas realmente elas olham para Jesus Cristo, elas conhecem, creem em Deus, elas são recebidas por Ele, elas recebem a graça de vida eterna por meio de Jesus Cristo. Amém? Que possamos glorificar a Deus. Eu queria terminar pensando sobre essas palavras. O que significa glorificar a Deus? Glorificar a Deus significa ser obediente a Deus. Glorificar a Deus significa reconhecer o que Deus tem feito na sua vida, a sua história,
seja ela boa ou má, você classifica assim, Deus vê como algo necessário, importante, que nós possamos olhar para tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, no nosso meio, e glorificar Ele. Nós falamos muito de viver a Deus, viver para a glória de Deus, e glorificar a Deus em todas as coisas, mas glorificar a Deus em todas as coisas é também ter essa consciência de reconhecer essa mão de Deus, operando na eternidade, operando nas nossas vidas, fazendo com que a gente olhe para essa grandeza daquilo que Ele está fazendo. Glorificar a Deus significa isso. Dar louvor, honra, reconhecimento, reconhecer a Deus. Reconhecer a Deus porque você acordou hoje. Como diz o C.S. Lewis, não é? Sentir a firmeza do colchão. Ter essa consciência. Saber a brisa do ar e saber que tudo isso é graça. Você acordou hoje. Sua vida tem sentido, tem um propósito. O propósito é glorificar a Deus. O propósito é viver como alguém que realmente foi criada para Deus. A nossa irmã aqui da igreja, em breve a gente vai mostrar a obra de arte dela, né, Mara? Não precisa ficar com vergonha, não. A Mara está fazendo um quadro para a gente, e ele vai estar bem bonito ali na parede recentemente. Mas eu gosto muito dessa questão, né, das obras de arte, porque a gente olha para as obras de arte quando você vai numa exposição, né? Seja ela uma pintura, seja ela ali alguma coisa que foi modificada, né, reaproveitada, seja ela uma pedra esculpida, né? A gente olha para aquelas coisas e a gente fala assim, uau, que coisa maravilhosa. A gente precisa ficar olhando para essas coisas, por quê? Porque a gente não pode passar rápido por uma obra de arte, a gente tem que olhar, a gente tem que ver, a gente tem que conhecer, a gente tem que tentar reparar nas linhas, nas cores, nas formas. E quando a gente começa a olhar para essas coisas, que são coisas maravilhosas, o que a gente fica? A gente fica em uma espécie de êxtase. Que beleza! Depois que você passa pelo processo do êxtase, da beleza, você começa a imaginar o que o artista pensou ao fazer o que fez. Você imagina como foi o processo? Quais ferramentas foram usadas? Que tipo de material? Por que ele fez o que fez? E aí, você olhando para aquilo, tenta imaginar. Mas é tão bom quando alguém chega para a gente, ou alguém está apresentando a exposição e fala assim, o artista pensou nisso e nisso e nisso. Usou essa cor porque ele queria se referenciar a tal coisa. E aí, a obra de arte, que já era bonita e bela, vai ganhando ainda mais beleza. E a gente vai tomando mais conhecimento e é como se aquela coisa fosse íntima de nós. E mesmo que o autor dessa obra de arte não esteja ali, parece que a gente já é íntimo. Porque agora a gente entende aquilo que ele fez e entende o porquê o fez. Quando a gente olha para Jesus, a gente consegue, na presença de Jesus, entender o que Deus está fazendo. Olhar para a realidade, olhar para as nossas próprias vidas, olhar para a salvação e contemplar. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Que coisa bonita é a cruz! Que coisa maravilhosa é a ressurreição, o dom do Espírito! Que coisa maravilhosa é isso! Mas conforme alguém vai nos dizendo as intenções do artista, tudo vai ganhando nova cor, nova forma, mais beleza, mais profundidade. E a gente vai se tornando, e é isso, né? A gente vai se tornando mais íntimo, mais conhecido e mais conhecedor desse artista chamado Deus. Amém? Meu convite é isso para você, que você possa conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, o seu único Filho. E no conhecimento de Jesus Cristo você possa crescer em graça, em amor, em santidade, e entender que isso é glorificar a Deus. É o glória em glória. É o glória em glória. Que nós possamos cada vez mais nos achegar a esse Deus e glorificar a Ele com as nossas vidas. Amém? Queria que você se colocasse de pé nesse instante.